Hoje nós vamos falar sobre a vida. Ah, é verdade. O título deste livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é por isso mesmo que você vai compreender que nós vamos falar sobre a vida. Vem comigo. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. Esta é uma história real de uma mulher chamada Ana Cláudia de Lima Quintana Arantes, publicada em 2016. Há mais de 20 anos, a doutora Ana Cláudia cuida de pessoas que morrem. Sim, ela é médica. E a forma com que ela inicia o livro, dizendo sobre esses cuidados dessas pessoas, é a forma que ela demorou anos para descrever para as outras pessoas que questionavam o que é que ela fazia, qual é o cargo que ela exercia. Então a doutora Ana Cláudia descobriu essa forma, encontrou esse jeito de dizer para as pessoas o que é que ela ocupava, o que é que ela fazia, sabe? Então ela falava assim, desse cuidado que ela cuidava das pessoas que iam morrer. E aí você vai entender um pouco melhor daqui pra frente. Para falar sobre a vida, é preciso falar sobre a morte, sabe? E se você falar sobre a morte, é importante você falar sobre a vida. Eu vejo nesses dois pontos aí, nesses dois aspectos mesmo. Desde os 5 anos de idade, a doutora Ana Cláudia, a Aninha, ela costumava observar o tratamento que o médico dava para a avó dela, sabe? Sempre aqueles cuidados gentis, e quando ele ia embora, ele colocava a mão na cabeça dela assim e falava assim: o que você vai querer ser quando crescer? E ela dizia prontamente: médica. Com o passar do tempo, a avó dela sentia muitas dores e a Ana observava tudo aquilo junto com a mãe dela, sabe? As dores que a avó dela sentia. Ela sempre conviveu ao redor de muitas dores da avó dela. Então, com 7 aninhos, a Aninha decidiu montar uma enfermaria na casa dela, de bonecas, né? De brincadeira. E cuidava das bonecas dela e também ia pra escola e voltava com aqueles aprendizados, aqueles ensinamentos e passava para as bonecas e passava pra avó dela e a avó dela sempre brincava e falava: mas você não queria ser médica? Eu falei: médica professora. Então a Ana cresceu, foi para a faculdade com 18 anos e adivinha qual curso ela decidiu fazer? Medicina. E a especialização dela foi em geriatria, que ela dizia assim que talvez ela se ficasse um pouco mais confortável em lidar com as pessoas idosas em geriatria e que estavam ali hipoteticamente mais próximas da hora da morte. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim que aconteceu. Você já ouviu falar que os médicos também são seres humanos? Pois bem, antes da Ana se formar, ela pediu afastamento da faculdade por 2 vezes, saiu do trabalho, porque ela não conseguia, sabe, lidar muito bem com essas fases terminais que os pacientes dela se encontravam. Então assim, não foi fácil para ela, sabe? Embora ela tenha passado por tantas dores ao lado da avó dela, cresceu e observando e a questão dos cuidados com a avó dela, e também foi para medicina e teve esse olhar, ela não conseguiu, sabe, assimilar essa situação de ter de lidar com uma doença terminal e meio a tantas dores. Ela não sabia lidar com essa fase final, finitude das pessoas que ela estava ali observando, os cuidados dela, da equipe médica, né, desse tempo que ela ficou ali também, acredito que em residência, acompanhando, trabalhando e vendo essas pessoas, esses profissionais cuidarem ali das pessoas. Porque sempre que ela perguntava: mas o que é que a gente pode fazer mais? Tem algum remédio para dor, para amenizar ainda mais a dor dessas pessoas? As pessoas que estavam ao redor dela, os profissionais falavam assim que não tinham o que fazer, sabe? Então ela se sensibilizava muito e ela ficava muito mal por aquilo, se sentia impotente de tamanha dor na frente dela e ela não conseguia fazer nada, as pessoas não terem o que fazer nada, sabe? Só que graças à boa teimosia da doutora Ana Cláudia, ela persistiu ali nos estudos, em tudo que ela podia fazer e correr atrás de benefícios para essas pessoas também. Com o passar do tempo, ela descobriu que sim, ela podia fazer algo.
Como assim, Fer? Ela encaminhava os pacientes dela para os cuidados paliativos, que resumidamente significa oferecer qualidade de vida às pessoas antes de morrer. Por mais que as pessoas tivessem a finitude ali da vida, elas ainda tinham tempo de vida. Umas tinham pouco tempo, mas outras tinham muito tempo ainda. Embora soubesse que a vida delas não tinha nada o que fazer, mas tinha os cuidados para que aquela pessoa chegasse até a finitude bem. Isso é possível, Fer? Sim, é possível, gente. Então existe uma equipe multidisciplinar, onde há médicos, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo. É uma equipe muito grande que está ali em torno desse paciente e também dos acompanhantes, das pessoas que estão ali, dos familiares, e todos eles fazem o máximo que podem, o melhor, nutricionista também, todos eles, e tem mais gente que de repente até estou esquecendo aqui de falar, e todas essas pessoas, juntos esses profissionais, eles cuidam para que o paciente e os acompanhantes tenham qualidade de vida, sabe, gente? Que não é ali, chegou no final da vida, então a gente espera porque vai morrer, sabe? Então é aí que a vida continua, sabe? É por isso que também esse livro traz esse título, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Por isso, sabe, quando as pessoas descobrem que estão chegando na finitude, elas começam a repensar tudo aquilo que se passou, e esse tempo de qualidade de vida é um tempo também que é oferecido com cuidados médicos, com remédios que podem aliviar ali a dor e o sofrimento, sabe? E toda essa equipe que está ali aliviando o sofrimento e a dor daquela pessoa. E não é só as dores físicas, mas as dores emocionais também, que afloram muito quando essas situações acontecem. A partir desta prática, a doutora também conseguiu encontrar o sentido de vida para ela, encontrar sentido de vida para essas outras pessoas, pacientes e acompanhantes, que estavam ali passando por um momento bem delicado da vida. E aí até destaquei aqui, ó, que elas precisavam desse tempo para resolverem as pendências de vida delas, sabe, gente? Porque nesse tempo que se chega lá adiante, é que muitas vezes as pessoas vão repensar a vida, sabe? O que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, briguei com fulano, preciso resolver essa situação, preciso ficar em paz, preciso oferecer paz. E até coloquei aqui, ó, o que separa o nascimento da morte é o tempo, o que separa o nascimento da morte é o tempo. Vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. Então as pessoas têm a oportunidade de acalmar o coração, sabe, acalmar a mente e pensar, repensar novamente o que é que está acontecendo da vida delas, sabe? Elas estão chegando ao fim, sim. Infelizmente é algo que de repente que eles estão passando ali, uma fase terminal que não tem cura, sabe? Eles sabem disso, mas a vida ainda está ali. E é ali, naquele momento, que muitas pessoas ainda se encontram. Uma das passagens do livro que eu fiquei um tanto congelada ali a hora que eu li, quando eu cheguei lá nos 46%, foi que ela mencionou sobre a morte ser como se fosse um muro comprido, alto, e ela mencionou que o Dr. Leonardo Consolin falou sobre isso, sabe, como se fosse a muralha da China, que você fica lá olhando para aquela muralha. E, gente, o Dr. Leonardo Consolin foi o médico que atendeu a minha mãe lá em Barretos, sabe? Foi um dos primeiros médicos que cuidou bastante dela. Então eu fiquei assim, nossa, Dr. Leonardo Consolin, ele é uma pessoa muito amável mesmo, muito dedicada ali ao trabalho dele, sabe? E amigo aqui da doutora Ana Cláudia, fiquei muito feliz em saber disso. Já imaginava, porque o trabalho deles, né? Mas não imaginava encontrar ele aqui na descrição desse livro, foi uma grande felicidade para mim. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a gente começou a tratar da minha mãe em 2008, e aí ela já começou a fazer as visitas ao médico lá em Barretos, e minha mãe começou a se tratar, todos os cuidados paliativos, tudo isso dessa equipe multidisciplinar que eu falei pra vocês,
todo esse cuidado tanto para ela quanto pra gente também, sabe? Então era assim, se tornou uma calmaria pra gente. E então a gente viu que realmente a minha mãe foi voltando a viver, embora a finitude dela tinha chegado ao final. E eu lembro que eu fui no corredor e perguntei pro doutor Leonardo: doutor, a minha mãe vai morrer? E ele falou assim: gente, sim, ela vai um dia, mas antes disso ela vai viver. E ela vai viver, ter essa qualidade de vida que as coisas vão ser muito mais fáceis da gente lidar. E realmente foi muito difícil? Foi. Mas com todo esse acompanhamento que a gente teve, também se tornou mais leve, sabe? Então ela se tratou de 2008 para 2009 e em 2010 ela veio falecer. Mas antes de morrer, ela viveu bastante, gente. Ela viveu tudo que ela podia viver ainda. Ela repensou exatamente como a doutora traz nesse livro, que também eu recomendo que vocês leiam, para entender por que é que a morte é um dia que vale a pena viver. Porque muitas pessoas repensam a vida depois que entram em contato com a morte. E a gente consegue entender um pouco mais sobre esses mistérios e não ter tanto medo assim, apesar de uma tristeza instalada, né? Tanto para as pessoas que passam por isso, quanto para os acompanhantes também. E o livro também nos faz compreender a diferença entre empatia e compaixão, porque quando a gente sente empatia pela pessoa, muitas vezes a gente pode estar sentindo até a dor, entender o que aquela pessoa está passando e sentir a dor. Só que se a gente entender a dor, sentir a dor que aquela pessoa está passando, muitas vezes essa dor pode nos paralisar. E não é a ideia é que a gente sinta compaixão para que a gente possa ajudar essa pessoa que está sofrendo, entende? Então é bem diferente, apesar de estar ali praticamente junto, mas é diferente e faz total sentido se a gente parar para prestar atenção. E decidir o que é preferível, o que é melhor sentir nesse momento, empatia ou compaixão. Eu opto pela compaixão, porque se eu não tivesse compaixão, realmente eu só ia ficar paralisada ali e não ia conseguir ajudar. E aliás, não só eu, muita gente que ajudou também nesse quadro da minha mãe. Se tivesse ficado só sentindo empatia, a gente não teria conseguido ajudar. Como a gente sentiu compaixão, a gente também se movimentou para poder ajudá-la ainda mais. E não foi só com ela, com meu pai também mais adiante, mas essa é uma outra história. A gente também passou pela mesma situação. A doutora Ana Cláudia também citou aqui nesse livro, A Morte um Dia que Vale a Pena, outro livro que são Antes de Partir, Os 5 Arrependimentos para Quem Está no Leito de Morte, da Bronnie Ware, da autora australiana. E esse livro, Antes de Partir, eu tenho já 2 vídeos aqui no canal que vocês podem conferir também e compreender um pouquinho mais, que é super importante para a vida, gente. Então, vejam aqui também, tá? Chegou a hora da gente refletir mais um pouco. Se chegarmos na finitude da vida e despertar essa sensação, essa vontade da gente olhar para trás e repensar, refletir em tudo aquilo que já se passou, que tal se a gente não começar a fazer isso a partir de agora, deste exato momento, sabe? Porque nós ainda temos tempo. Então a gente, graças a Deus, tem uma saúde que a gente pode se levantar da cama todos os dias e pensar e repensar a vida. Tô considerando aí que a gente lide com situações de saúde, mas que muitas pessoas ainda, né, não tem um diagnóstico tão complicado, difícil como esse, porque a partir de um momento desse, gente, a gente vai fazer essa caminhada, essa jornada de pensamentos e reflexões. Então que a gente não espere chegar um momento desse para que a gente comece a pensar, porque é inevitável. A gente viu aqui pelo contexto, pelo que a autora nos trouxe, e a doutora, né, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, por que esperar um momento, um diagnóstico desse, sabe? Que muitos passam, gente, a gente sabe, né? Eu mesma tive 2 situações na família, mãe e pai. Então, e acompanhei, fui acompanhante, meus irmãos também foram. Então, pra que, gente, chegar, sabe? A gente pode fazer isso a partir de agora, sem ter nenhum diagnóstico, sem ter nenhuma situação aparente acontecendo. Porque a morte é um dia que vale a pena viver.
Pensa um pouco sobre isso. Muito obrigada por você ter ficado até aqui o final deste vídeo. Obrigada pelo seu like. Obrigada por se inscrever no canal. Obrigada por deixar seu comentário. Eu vou querer muito te ler aí. E um super abraço. Fica aqui comigo nesse abraço. Um super abraço. E até mais. Tchau.